Um erro frequente que a gente comete na necrópsia é uma vez eu encontrado a lesão que eu estou esperando, que eu estou pensando, eu paro de avaliar os outros órgãos. Você já ouviu falar sobre tríade de diagnóstico para laringotraqueite? A gente vai conversar com a Renata Casagrande, que é do CAV, da UDESC, coordenadora do Laboratório de Patologia Animal. Ela fez um trabalho muito interessante em parceria, faz ainda, em parceria com a SIDASC, aqui no estado de Santa Catarina, e vai nos explicar uma série de coisas, esclarecer uma série de coisas sobre esse tema, que é um tema dolorido para o setor. Mas antes de começar as perguntas, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, para continuar acompanhando as melhores notícias do setor. Renata, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Renata, o Nucleovet nunca traz pessoas que não são qualificadas para falar com esse público aqui. É um evento que ano passado tinha 2.250 pessoas. São técnicos do setor numa área super forte na produção avícola. Então, tê-la aqui é uma honra. A honra é toda minha. Agradeço o convite em nome da nossa universidade, da UDESC, para falar de um tema tão importante, que é a laringotraqueite, é uma doença respiratória que faz diagnóstico diferencial de influenza e Newcastle, que são doenças extremamente importantes também para a avicultura. Então, muito obrigada pelo convite. Renata, vamos lá. No campo, quais são os sinais clínicos nas aves que devemos suspeitar de laringotraqueite? A gente estava conversando um pouquinho antes e você comentava que os sinais clínicos são muito parecidos, os sinais do comportamento da ave, né? São muito parecidos em doenças respiratórias. Exatamente. A laringotraqueite, ela não tem um sinal clínico que seja característico da doença. Ela é bastante semelhante a outras doenças respiratórias, como bronquite infecciosa, como micoplasma, a própria Escherichia coli. O que as aves vão apresentar? Tosse, espirros, elas vão apresentar secreção nasal, secreção ocular, obviamente aqueles sinais inespecíficos de apatia, prostração, queda de desempenho, se for aves de produção de ovos, queda na produção de ovos. Mas tem alguns sinais que são um pouco, que faz a gente pensar um pouquinho mais que possa realmente ser laringotraqueite. A ave, ela apresenta uma dispneia muito intensa, ela tem uma dificuldade muito grande de respirar, então muitas vezes ela fica com o pescoço esticado, abrindo o bico. Então, quando a gente vê esse sinal, a gente pensa, pode ter laringo. E por que isso ocorre? Porque esse vírus ele causa lesão principalmente na laringe, que é a parte inicial da traqueia. E ali ele vai fazer a formação de placas diftericas, cásios, que oclui a entrada do ar. E com isso o animal tem essa dificuldade respiratória muito grande. Também ele pode, na forma grave, ela expelir muco sanguinolento, inclusive ter sangue por todas as instalações. Isso é extremamente grave, que quando a gente tiver uma ave com sinal respiratório e com sangue, a gente vai pensar e obrigatoriamente temos que pensar em influenza e Newcastle, mas esse sangue só aparece na forma mais grave da doença. Na forma branda, é essa dificuldade respiratória e esses sinais que são bem parecidos com as outras doenças. E qual que tem que ser a conduta do médico veterinário para ter um diagnóstico mais correto? Então, quando ele vê essa alteração clínica, ele deve realizar necrópsia de aves, escolher ao menos 5 aves, 2 que estão realmente bem prostradas, 2 com sinais clássicos, que estão lá com dificuldade respiratória, uma ao acaso, fazer essas 5 necrópsias e colher todos os órgãos do sistema respiratório, né, incluindo sinos nasais, traqueia, laringe, pulmões, sacos aéreos, além de todos os outros órgãos. Encaminhar esse material para o exame histopatológico, né? Então, colher em formol e, além disso, ele colher fragmento de traqueia, conjuntiva, pulmão e também, se for possível, porque é um pouco difícil, do gânglio trigeminal no cérebro, que é onde o vírus fica em latência. Tá? Ou envia a cabeça inteira, né? Tira o cérebro e depois envia a cabeça inteira. A conjuntiva também é bem importante para ser coletada. Isso ele vai refrigerar para fazer um PCR,
né, para poder identificar se o vírus realmente está presente. Então, associando a lesão de necrópsia, o sinal clínico, junto com o exame histopatológico, onde nós temos lesões clássicas da doença, que é a formação de células sensiciais e corpúsculos de inclusão, associado ao PCR, a gente tem um diagnóstico certeiro de que ali estamos com um caso de laringotraqueite. Quando você pensa nos diferentes métodos de diagnóstico, o que cada um entrega de forma mais consistente e o que nenhum deles deveria prometer sozinho? Então, primeiramente, a gente nunca pode ignorar a anamnese e a clínica, a avaliação, isso é a premissa básica, né? Porque não existe doença sem sinal clínico. Então, fazer uma boa avaliação daquela granja, daquele lote no campo, isso é a premissa básica. Fazer necrópsia ave é obrigatória, ave de produção. Por quê? Porque a clínica ave doente, peneriçada, prostrada e com apatia. Isso é para tudo. Então, a gente obrigatoriamente precisa fazer a necrópsia. Nunca selecionar aves refugos para necrópsia, sempre aves que tenham realmente os sinais característicos da doença. Então, esse é o segundo exame que não pode faltar. A necrópsia bem feita e não fazer necrópsia de animais que já estão mortos por causa da autólise, por causa da contaminação. Sempre escolher animais vivos que têm os sinais e fazer a eutanásia e a necrópsia. A necrópsia também tem que ser extremamente bem realizada, né, avaliando todos os órgãos. Um erro frequente que a gente comete na necrópsia é uma vez eu encontrado a lesão que eu estou esperando, que eu estou pensando, eu paro de avaliar os outros órgãos. Por exemplo, estou pensando em laringotraqueite, eu vou e estou esperando encontrar uma placa difitérica na laringe. Já encontrei, não preciso mais abrir nada. Não, continuo coletando tudo. Tá? O histopatológico, ele me dá um norte. É o exame mais barato que tem. Por exemplo, o histopatológico no nosso laboratório custou R$ 80 e ele me diz por quê. Quando eu olho a lâmina, eu consigo ver essa lesão aqui, ela pode ser de laringo, essa lesão aqui, ela pode ser de micoplasma, ela pode, inclusive a de laringo, o exame histopatológico, se eu pegar ele na fase aguda, de 1 a 5 dias de infecção, ele é um exame definitivo. E, inclusive, ele é o exame mais importante. Por quê? Porque o PCR não diferencia o animal portador do animal doente. Tá? Então, o histopatológico também é extremamente importante e, obviamente, a biologia molecular, que são técnicas modernas, nós não temos mais como viver com ela. Por exemplo, eu como uma pesquisadora, se eu não puder mais utilizar a ferramenta da biologia molecular, eu não tenho mais como fazer pesquisa. E o diagnóstico também tem essa mesma premissa, até porque a gente trabalha o diagnóstico e a pesquisa, a gente faz pesquisa dos nossos diagnósticos, né? Então, eles andam junto. Então, o PCR é o que vai dizer para a gente realmente que temos o vírus ali. São exames extremamente importantes. Então, nenhum deles eu posso utilizar de forma isolada. Todos têm que complementar. Dentro dessa construção diagnóstica, onde que entra a histopatologia, métodos moleculares e sorologia na leitura correta do caso? Então, a necrópsia, o exame histopatológico, ele deveria ser feito em 100% dos casos onde eu quero fazer um diagnóstico de uma doença. Tem um problema de doença, eu tenho que fazer necrópsia e exame histopatológico. Essa é a premissa básica para todas as espécies animais. Tá? Isso a gente faz para bovino, para suíno, para todo mundo, para aves. Por exemplo, eu tive um treinamento lá na Califórnia, no maior laboratório de ornitopatologia do mundo. Todo caso que chegava lá para diagnóstico, obrigatoriamente necrópsia e exame histopatológico de todos os órgãos. Os demais vai ser de acordo com a suspeita. Então, por exemplo, laringotraqueite, obrigatoriamente eu preciso fazer o PCR para ter ali a detecção. Mas, por exemplo, para o diagnóstico do campo, se eu encontro a inclusão e o corpúsculo, eu já não precisaria nem fazer o PCR. A sorologia, ela é uma ferramenta extremamente importante, mas a sorologia ela não é um método de diagnóstico, ela é um método de triagem. Tá? Então, eu trio se aquele lote já teve aquele contato com aquele agente. A sorologia ela é extremamente importante para diagnóstico, para eu avaliar o meu programa vacinal se está sendo efetivo. Porque a sorologia para diagnóstico, ela teria que ser feito pareado. Por exemplo, a gente já pegou o caso de adenovírus, de hepatite, né, por corpúsculos de inclusão em matrizes, onde no momento da doença, uma mortalidade de mais de 10%, algo extremamente grave, a sorologia
era os animais não tinham sorologia, não tinham titulação. Fomos lá e repetimos a sorologia 30 dias depois, os anticorpos todos extremamente elevados, tá? Então, no momento da doença, eu utilizar um método sorológico para diagnóstico não é adequado, porque a gente não vai encontrar os animais que ainda vão estar soroconvertendo, tá? Quando o quadro respiratório se parece com outras enfermidades, o que precisa estar bem alinhado para que esse diagnóstico ganhe solidez e não fique apoiado apenas em impressão de campo? Então, essa tua pergunta é extremamente importante, né? É assim que é a vida prática do diagnóstico no campo. Então, tudo vai começar com a necrópsia e o exame histopatológico. No nosso laboratório, a gente leva de 7 a 10 dias para emitir um laudo, mas quando eu tenho uma doença grave, e por exemplo, no frango de corte, tudo tem que ser muito rápido, porque o ciclo dele é curto, então a gente já acelera e a gente já teve casos de fazer, liberar o resultado do exame histopatológico em 44 horas. Então, baseado no que eu vi na lâmina, é dali que eu vou ter que. Então a gente sempre coleta muito material congelado, a gente congela muitos órgãos, porque olhei lesões que são características de bronquite infecciosa. Então agora eu encaminho aquele material para bronquite. Vi lesões que são muito características de micoplasma, fazer um PCR. Na necrópsia, claro, com o passar dos anos, a nossa prática, tem casos que a gente já nem espera o histopatológico. Por exemplo, eu vejo ali a lesão bem característica de bronquite, ou principalmente por exemplo, de laringo, eu já faço junto, já solicito um PCR enquanto vou fazendo o exame histopatológico, né? Professora, você teve uma atuação muito forte aí no campo, nessa parceria com a Cidasc. A gente falou muito aqui de diagnóstico. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o aspecto preventivo ou de tratamento. Existe tratamento? Não, a laringotraqueite, infelizmente, não existe tratamento, ela é um vírus. Então, a única forma que temos de combater essa doença são os métodos de prevenção e controle. Então, a biosseguridade é sempre a palavra-chave para tudo. Hoje, o nosso grande calcanhar de Aquiles da laringotraqueite são as poedeiras, porque é muito complicado nesse sistema fazer all-in, all-out, né, vazios, e por ter dentro da mesma granja, da mesma instalação, aves de múltiplas idades, né, e as aves mais jovens são mais suscetíveis ainda à doença. Então, esse é um grande problema. Então, devido a tudo isso, uma ferramenta que também tem sido utilizada, o MAPA autorizou, desde uma regulamentação de 2018, a utilização da vacina recombinante para laringotraqueite em todo o Brasil. A vacina viva, ela é proibida, ela não pode ser utilizada no Brasil. Por quê? Porque esse vírus pode sofrer reversão de virulência. Então, se a gente utilizar essa vacina viva, esse vírus se mutar nessa ave e causar doença, né? E, inclusive, existem inúmeros relatos no mundo inteiro de surtos que ocorreram que a origem do vírus foi vírus vacinal utilizado de forma indevida. Tá? Então, no Brasil, só pode utilizar a vacina TCO, que é uma vacina cultivada em célula, em situações muito específicas, como, por exemplo, foram surtos que ocorreram lá na Mantiqueira, lá na região de Basto, em São Paulo, onde em situações muito específicas, porque, obviamente, a vacina viva, ela confere uma proteção maior. Então, em casos muito necessários. Desde 2020, o estado de Santa Catarina também autoriza e estimula a utilização da vacina recombinante para o vírus e nas poedeiras é obrigatório a utilização da vacina recombinante de laringotraqueite. Então, a vacina, ela ajuda com certeza, principalmente ela não evita que a ave se infecte, mas ela evita a manifestação clínica da doença e o prejuízo para o produtor, que é a ave perdendo peso, morrendo, produzindo menos ovos. Professora, muito obrigada pelas informações que você nos trouxe aqui. Fique à vontade para os seus comentários finais. Não, eu agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante que é as doenças respiratórias em aves, já que são uma das doenças mais importantes que tem para a avicultura. E só tenho que agradecer essa oportunidade de a gente trazer um pouco do conhecimento científico junto para o conhecimento técnico da avicultura. Isso é fundamental, que a gente
una todos os laços. Então, trabalhar junto com o Serviço Veterinário Oficial é extremamente importante, com a SIDASC, com o MAPA, e junto também com as empresas, porque esse projeto que a gente tem trabalhado desde 2020, ele foi inicialmente todo fomentado pela CAVE, tá? A CAVE que fomentou tudo, então, ou seja, as empresas catarinenses que fomentaram essa nossa pesquisa, que virou uma tese de doutorado e neste momento ela é uma dissertação de mestrado, e também a FAPESC, que é um órgão também estadual que patrocina essas pesquisas. Então, eu acho que o futuro é isso, a gente unir a academia, né, o conhecimento científico com as empresas e com o Serviço Veterinário Oficial. Então, só tenho que agradecer a essa oportunidade de poder falar sobre todo esse trabalho que estamos fazendo todos juntos. Muito obrigada, Renata. E você que acompanhou as informações, gostou do conteúdo, compartilha com as pessoas que você acha que vão tirar proveito dessas informações que a gente trouxe de forma privilegiada. Principalmente você que não pôde estar aqui assistir a palestra da professora Renata, e se inscreve no nosso canal.